Vamos lá, gente. A próxima obra que a gente vai falar o Ensino de Ciências por Investigação, da Ana Maria Pessoa de Carvalho. Qual que é o contexto e objetivo dessa obra, tá? Ela é uma referência central para quem deseja implementar sequências de ensino investigativas, né, que são as SEI, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, né? Não é um manual de receitas, mas um guia teórico prático, né, que vai articular, né, os fundamentos epistemológicos, natureza da ciência, papel da investigação, estratégias didáticas, problematização, mediação discursiva, leitura escrita, né, e exemplos concretos, né, como por que os objetos flutuam. Tá? A meta principal dessa obra é promover a alfabetização científica por meio da investigação, formando alunos capazes de argumentar com evidências, formular hipóteses e compreender a ciência como construção social. Então, é uma obra bem rica aí dentro dessa atmosfera do ensino de ciência, tá? Qual que é a estrutura do livro, né? Ele é organizado em capítulos que vão tratar das condições para implementar a SEI, da problematização em perguntas investigáveis, interações discursivas e o papel do professor, linguagem, leitura e escrita em ciências, natureza da ciência, exemplo prático, por exemplo, aqui da flutuação, né? E os desafios no ensino de biologia por investigação, tá? Quais são os conceitos-chave que aparecem na obra, né? Primeiro, ensino por investigação. Então, vai além de fazer experimentos, né? Então, ensinar por investigação não é meramente você fazer ali uma aula de ciências com experimentos. Vai envolver problemas autênticos, coleta e análise de dados, comparação, explicações e argumentação científica, né? O professor ali ele vai trabalhar como um mediador, não um transmissor de respostas prontas, tá? Então, essa é a base aí do ensino por investigação. E também vai tratar da alfabetização científica, que seria o processo no qual o aluno aprende a usar a linguagem científica, compreender fenômenos, argumentar com dados, né? Os indicadores de AC, né, que vai trazer levantamento de hipóteses, justificativas com evidências, organização de informações, explicações e previsões, comunicação e argumentação. Outro tópico seria a sequência de ensino investigativo, que seria essa série, dentro dessas etapas essenciais. Primeiro, a problematização, a situação instigante que vai gerar perguntas, o que gera curiosidade ali do aluno, de por que aquilo seria um problema, né? Levantamento de ideias, registro das concepções iniciais, planejamento da investigação, definir variáveis materiais, o que vai ser usado ali dentro dessa sequência de ensino, né, dessa investigação, a coleta de dados, né, experimentação com propósito, análise e comparação, organizar os dados, buscar um padrão ali, buscar padrões, né, estabelecidos, socialização e argumentação, seria o confronto de ideias com base em evidências, né? Então, ali, ele vai tentar defender o ponto de vista, né? Vai confrontar as ideias que podem ser refutáveis aí, né? E trazer uma base argumentativa maior. Sistematização conceitual, né, que seria a amarração pelo professor, então aí vai ser professor como mediador, ele vai trazer ali alguns conceitos necessários para que o aluno possa, dentro desse processo de investigação, né, amarrar as ideias coletadas, tá? Sistematização conceitual, então, seria essa amarração pelo professor, e uma avaliação mais formativa, né? Com o uso
dos indicadores de AC. Qual que é o papel do professor? Evitar padrão, né? O que seria esse padrão IRE? Inicia, responde, avalia. Então, sair desse senso comum, né? Fazendo com que o aluno seja mais investigativo. Estimular perguntas abertas, devolutivas, confronto de ideias, né? O debate ali, né? E sempre garantir que dados sustentem conclusões, né? Então, dá essa liberdade argumentativa, mas sempre com essa ideia que os dados precisam ser sustentados com conclusões, tá? Linguagem, leitura e escrita. A escrita não é só um produto final, ela deve acompanhar todo o processo ali, todo o registro é essencial, né? Então, deve acompanhar o processo através de diários, tabelas, relatórios, né? Leituras de textos científicos e de divulgação amplia o repertório. Então, é, é, é um acompanhamento que precisa ser feito, né, quando se está fazendo esse trabalho científico, esse trabalho de investigação científica dentro da sala de aula, para que o aluno busque outros textos, outras referências aí, para ampliar o seu conhecimento e, né, tecer ali as linhas que ele quer pautar, né, dentro da sua investigação. Natureza da ciência. Ciência é provisória, empírica, teórica e social. Ensinar isso explicitamente ajuda a combater visões mais ingênuas. Então, entender que a ciência ela pode mudar, né? Alguns conceitos eles podem mudar, porém, né, eles têm ali uma base empírica, uma base teórica, né? Então, o estudo, a experimentação, a problematização vai trazer, né, um entendimento mais lógico, né, dentro daquilo que está sendo estudado. Exemplo prático, por que os objetos flutuam? Então, ela coloca isso dentro da obra dela. Então, ela mostra como conduzir a transição de ideias do senso comum para conceitos científicos. Então, aqui ela vai trabalhar, né, a densidade, né, o impulso, né, e evidencia a importância da argumentação de dados. Dentro dessa atividade experimental que ela aborda ali. Então, o erro, achar que qualquer experimento é uma investigação, que na verdade não é. E por que não é? Se a atividade não parte de um problema real, que gere perguntas, hipóteses e análise de dados, ela vira apenas uma demonstração mecânica, né? Então, ela deixa de ser um problema, deixa de ser uma experimentação e vai ser apenas uma demonstração. Exemplo, misture vinagre e bicarbonato e observe. Se não tiver um questionamento, sem coleta sistemática, sem explicação baseada em evidência, né, vai ser simplesmente uma demonstração mecânica. Tá? Então, é isso que ela quer falar, que a atividade experimental, ela, ela tem mais crítica, né? Ela tem mais análise, né? Não apenas uma investigação. Como evitar isso? Comece com uma situação problema que instigue curiosidade. Planeje para que os alunos levantem hipóteses, coletem dados, e sempre a ideia da argumentação, tá? O foco, ele não é só no produto final, tá? O erro que isso pode gerar é valorizar apenas a resposta certa ou o relatório final. Por que isso é grave? Porque o processo investigativo é onde ocorre a aprendizagem. Então, não é só o produto final ali que vai trazer a aprendizagem, não é só a resposta ali, não é só aquilo que deu certo que vai trazer a aprendizagem. Todo o processo, ele vai gerar conhecimento, ele vai fazer com que o aluno, né, levante ideias, que o aluno teste, faça comparações e principalmente, né, haja argumentação. Então, ignorar registros processuais, né, diários, tabelas, hipóteses, impede avaliar como o aluno pense. Então, trazer ali para o final apenas, né, a resposta certa vai diminuir
todo esse processo, né? E a gente não vai entender, né, de fato, como é esse pensamento crítico do aluno, né? Como evitar? Soletar registros contínuos, caderno do cientista, fotos, tabelas, né? Então, esse caderno de cientista é bem legal, onde os alunos vão fazer as observações, vão fazer as anotações ali durante o processo, né? Use esse registro para feedback formativo. Então, isso é muito legal após uma sequência didática numa aula de ciências, tá? Outro ponto, perguntas fechadas que não geram hipótese. Qual que é o erro? Perguntar algo que só exige uma resposta factual ali. Por exemplo, qual é o nome do gás liberado? Então, não vai gerar investigação nenhuma, né? Já tem uma resposta pronta ali. Por que que isso vai prejudicar o ensino? Não estimula pensamento crítico nem construção de explicações, né? Como que a gente evita isso, né? Usar perguntas mais abertas. Por exemplo, por que que alguns objetos afundam e outros flutuam? Perguntas devem permitir mais de uma hipótese, exigir essa coleta, né, de evidências, né? Então, fazer com que haja, de certa forma, um debate, né, sobre uma proposta ali, dando mais abertura dentro dessas respostas, tá? Isso forma alunos críticos capazes de ler o mundo cientificamente. O que que significa ler o mundo cientificamente, de acordo com a autora, né? É interpretar fenômenos do cotidiano com base em evidências, não em crenças e saindo do senso comum. Por exemplo, em vez de aceitar que o calor vem do sol porque é verão, o aluno entende relações entre inclinação da Terra, radiação e as estações do ano. Então, fazer com que o aluno vá além daquilo que é dito, vá além do que é aquilo que é mostrado. Por que isso é crítico? Porque desenvolve o pensamento analítico, a capacidade de questionar informações e resolver problemas mais reais, né? E como que a gente constrói isso, né? Por meio de práticas investigativas, levantando hipóteses, testando, argumentando, comparando explicações, né? Fazendo a leitura de textos variados. Então, tudo isso vai fazer com que haja a construção mais crítica, né? Fazendo com que o aluno consiga ter essa visão mais crítica dentro da experimentação científica, da leitura do texto científico, tá? Contribui para a cidadania científica. O que que seria essa cidadania científica? É a habilidade de participar de decisões sociais que envolvem ciência e tecnologia. Por exemplo, vacinação, energia, meio ambiente. E por que é relevante isso hoje? Porque nós vivemos uma sociedade que é permeada por ciência, né? Então, fake news sobre saúde, mudanças climáticas, uso da inteligência artificial. E a ciência está aí para mostrar, né, que através da experimentação, através, né, da base sólida ali, a gente consegue, de fato, buscar uma verdade, né, que na ciência é uma verdade que ela vai buscar, né, uma resposta única ali, através de vários processos, né. Como o ensino por investigação ajuda? Ensina a avaliar argumentos, analisar dados e compreender incertezas científicas, tá? Outro ponto da obra dela, combate à desinformação, né? Qual que é o problema atual? Circulação de informações falsas sobre ciência, né? Então, isso a gente viu bastante na pandemia, né? Mas é algo que acontece há muito tempo, né? Por exemplo, curas milagrosas, negacionismo climático, né? Entre outros temas aí que a gente vê. E como que isso é combatido? Formando pessoas que sabem diferenciar opinião de evidência, questionar fontes e buscar dados confiáveis. O impacto direto disso reduz vulnerabilidade a fake news, promove uma sociedade mais informada e crítica, tá? E faz com que o aluno, de certa forma, né, consiga ler o mundo de uma maneira mais
científica, né, e crítica, ok?